Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula do componente curricular Matemática. Hoje faremos uma revisão dos seguintes objetos do conhecimento: frações, fração com razão e fração de uma quantidade, comparação de fração, números decimais, adição e subtração de números decimais, multiplicação de decimal por número natural, multiplicação de decimal por número natural, calculando áreas de regiões retangulares. E quais são os objetivos da nossa aula? Aprofundar os estudos sobre frações e decimais, fixar a aprendizagem através de revisão e tirar dúvidas. Com vocês, a professora Margarete Fonseca. Sejam todos bem-vindos. Frações. Vamos relembrar o que é uma fração? Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números inteiros. A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido ou quebrado. Aqui nós temos estas frações. Aqui nós temos o inteiro, que foi dividido em duas partes e pintada uma, portanto nós temos um meio. Aqui nós temos o inteiro, que foi dividido em 4 partes e pintado em 2. Então, nós temos 2/4. Aqui nós temos o inteiro, que foi dividido em 6 partes e foram pintadas 3. Então, nós temos 3/6. Aqui nós temos o inteiro, que foi dividido em 8 partes e foram pintadas 4 partes. Então, nós temos 4/8. Este número que fica abaixo do traço, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido e chama-se denominador. Este número que fica acima do traço indica quantas partes foram pintadas do inteiro e chama-se numerador. Portanto, nós temos numerador e denominador. Comparação de fração. Professora Margarete, quando é que eu vou saber que uma fração é maior ou menor do que a outra? Vejamos, frações com numeradores iguais, a maior é a que tem menor denominador. Observe aqui essas frações. Aqui nós temos um inteiro que foi dividido em 2 partes, pintada uma. Um inteiro que foi dividido em 3 partes, foi pintada uma parte. Um inteiro dividido em 4 partes e pintada uma parte. E aqui o inteiro dividido em 5 partes, pintada uma parte. Observe que à medida que vai aumentando o número de partes, né, o pedacinho pintado vai ficando menor. Por isso, você deve observar que quando os numeradores das frações forem iguais, a maior é a que tiver menor denominador. E a menor é aquela que tem o maior numerador. Por quê? Porque à medida que vai aumentando, né, a quantidade de pedaços, os pedacinhos vão ficando menores. Então, um meio, você pode observar que um meio é maior do que um quinto. Um meio é maior do que um quarto. Então, esta é a regra. Frações com numeradores iguais, a maior é a que tem menor denominador. Frações com denominadores iguais. A maior é a que tem maior numerador. Veja que essas frações todas foram divididas em 5 partes. Aqui dessas 5 partes, uma foi pintada, temos um quinto. Dessas 5, 2 foram pintadas, temos 2/5. Aqui nós temos 3/5, 4/5 e 5/5. Observe denominadores iguais, numeradores diferentes. Observe que enquanto maior o numerador, mais partes são pintadas. Aqui, ó, 1/5, apenas uma parte foi pintada. 3/5, 3 partes foram pintadas. Então, onde tem mais partes pintadas? Na primeira, 1/5, ou nessa aqui, 3/5. É claro, você pode observar que aqui tem 3 partes pintadas, portanto, 3/5 é maior do que 1/5. E dessas todas, qual a maior? Então, nós temos aqui 5 partes, todas pintadas.
5/5. 5/5 é maior do que 1/5, é maior do que 2/5, é maior do que 3/5, é maior do que 4/5. Vamos lembrar que toda e qualquer fração em que o numerador for igual ao denominador, ela é equivalente a 1 inteiro, ok? Fração como razão e fração como uma quantidade. Vamos lá. Ou fração de uma quantidade. Podemos também empregar frações para descrever comparações entre diferentes elementos. Veja este exemplo. Juliana gosta muito de ler e possui muitos livros em sua casa. Ao organizar os livros, ela percebeu que para cada 2 livros de poesia, ela tinha 3 livros de ficção. Dizemos que a razão entre as quantidades de livros de poesia e de ficção é 2/3, ou ainda 2/3, isto é, a quantidade de livros de poesia representa 2/3 da quantidade de livros de ficção. Vou repetir. A quantidade de livros de poesia representa 2/3 da quantidade de livros de ficção. E Juliana fala: eu tenho 15 livros de ficção. Você saberia dizer quantos livros de poesia eu tenho? E quantos livros tenho ao todo? Vejamos. A quantidade de livros de poesia, 2/3 da quantidade de livros de ficção. Se ela tem 15 livros de ficção, então ela tem, os livros de poesia são 2/3 de 15. Professora, como é que eu vou fazer para calcular 2/3 de 15? Nós já vimos isso na aula anterior. Vamos lembrar? Quantos livros de poesia Juliana tem? Quanto é 2/3 de 15? Vamos lá. 2/3 de 15 igual a 10. Como é que nós encontramos esse valor? Você ainda lembra? Então, para calcularmos uma fração de uma quantidade, nós dividimos esta quantidade pelo denominador e em seguida multiplicamos o resultado por 2. Ou seja, 15 dividido por 3, igual a 5. 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos a continha armada. 15 dividido por 3 vezes 2. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos, no caso, uma expressãozinha para efetuar este cálculo. Mas, independente desta situação, sempre que você for calcular uma fração de uma quantidade, divida-se o valor desta quantidade pelo denominador e o resultado multiplique pelo numerador. E você vai obter o resultado. Quantos livros Juliana tem ao todo? Vejamos. Os livros de ficção são 15. Os livros de poesia, pelos nossos cálculos, são 10. Então, 15 mais 10 é igual a 25. Logo, Juliana tem ao todo 25 livros. Números decimais. Vamos recordar o que aprendemos sobre os números decimais? Os números decimais são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. Aqui nós temos 1,345. Este 1 representa a parte inteira. 3, 4 e 5 representam a parte decimal, ou seja, os números que ficam antes da vírgula representam a parte inteira e os números que ficam após a vírgula representam a parte decimal. Ainda sobre os números decimais, vejamos este número. 1.234,567. Observe que aqui nós temos um ponto, aqui temos uma vírgula. Este ponto serve para separar, a classe do milhar. Esta vírgula separa os números decimais. Da vírgula para a esquerda, nós temos os números inteiros. Da vírgula para a direita, nós temos os números decimais. Da vírgula para cá, pela ordem, nós temos décimos, centésimos e milésimos. Da vírgula para a esquerda, nós temos a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Logo aqui nós temos 1.234,567.
1.234 inteiros e 567 milésimos. Adição e subtração de decimais. Devemos alinhar as vírgulas antes de efetuar as operações. Quando você estiver resolvendo uma atividade, após você ler a situação problema, você vai organizar seus cálculos, seja adição ou seja subtração, lembrando sempre de alinhar vírgula abaixo de vírgula. Veja essa situação, esse cálculo, que temos dois números antes da vírgula, dois algarismos depois. Aqui nós temos um algarismo antes e um algarismo depois. Aqui nós temos um algarismo zero antes da vírgula e 3 algarismos depois. Observe que aqui ficaram desiguais, mas não tem problema. Se você quiser, pode completar essas casas decimais com zero e efetuar o seu cálculo. Se não, pode efetuar o cálculo a si mesmo. Só precisa organizar no algarismo abaixo de algarismo para não errar o seu cálculo. E aqui você pode, após organizado e alinhado vírgula abaixo de vírgula, você pode efetuar o cálculo. Então, aqui no caso 3, baixa 3 porque não tem outro para somar. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Aí baixa a vírgula, né? E 5 mais 1, 6 e aqui baixa o 2. Logo aqui você tem como soma 26,443. No caso da subtração, segue a mesma regra, vírgula abaixo de vírgula. Aqui neste caso, o número de algarismos que tem antes da vírgula é igual ao número de algarismos que tem depois. Caso não sejam iguais, você iguala as casas decimais com vírgulas e efetua o cálculo normalmente, ok? Lembrando sempre de colocar, de alinhar vírgula abaixo de vírgula. Lembre de ler sua situação problema, verificar o que é que você está calculando, se é dinheiro, se são valores, se são frutas, objetos, o que quer que seja para que você possa responder corretamente. No caso de valores, sistema monetário, lembrar do símbolo, e se for qualquer outro objeto que você esteja calculando, lembrar de colocar nas respostas para comprovar que você está sabendo o que está calculando, ok? Multiplicação de decimais. Multiplica-se como se não houvesse vírgulas. Ao final, coloca-se a vírgula de acordo com o número de casas decimais dos fatores. Vejamos essa situação. Quanto pagarei por 3 camisas se cada uma custa R$ 16,50? Então, nós vamos multiplicar normalmente como se não houvesse vírgula. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19, vai 1. 3 vezes 1, 3 e mais 1, 4. Então, aqui nós vamos contar. Quantos algarismos tem após a vírgula? Quantas casas decimais? 1, 2. Aí conta 1, 2 e coloca-se a vírgula. Se aqui, neste fator, tivesse também uma vírgula e outros algarismos, casas decimais, você também iria contar com essas casas e acrescentar aqui de acordo com o total de casas que tivesse no multiplicando e no multiplicador. Nós já vimos isso, Já expliquei direitinho isso em aulas anteriores, certo? Vamos relembrar também a multiplicação de decimais por 10, por 100 e por 1000. Não há necessidade, neste caso, de você fazer aquelas contas grandes, Só precisa você observar a localização da vírgula e fazer o deslocamento de acordo com o número de zeros que tem o número que você está multiplicando. Se você está multiplicando por 10, como o 10 tem um zero, você vai deslocar a vírgula uma casa. Se for multiplicação por 100, como 100 tem 2 zeros, você vai deslocar a vírgula 2 casas. Se for multiplicação por 1000, como 1000 tem 3 zeros, você vai
andar com a vírgula 3 casas. Vejamos, 10 vezes 3,50. Então, como o 10 tem um zero, você vai deslocar a vírgula e vai andar uma casa. Então, ela vai andar aqui para depois do 5, ficaria 35,0. Como o zero não há necessidade de ser colocado no final, então fica só o 35. Vejamos o 100. 100 vezes 3,50. Então, o 100 tem dois zeros. A vírgula vai andar duas casas. Então, daqui do 3, ela vai andar a casa do 5 e a do 0, e ela ficaria aqui. Não há necessidade de deixar a vírgula no final de um número. Portanto, fica apenas 350, sem a vírgula. Não há necessidade de deixar a vírgula no final. Ok? 1000 vezes 3,50. Então, como o 1000 tem 3 zeros, a vírgula vai andar 3 casas. Professora Margarete, mas aqui só tem 2, como eu vou fazer para ele andar 3 casas? Você vai completar outra casa aqui com outro zero. Olha aqui o zero que foi completado, né? Foi acrescentado. Então, a vírgula estava aqui no 3, ia andar 3 casas, só tinha essas 2. Acrescentamos um zero para completar as 3 e a vírgula ficaria aqui. Como não há necessidade de colocar a vírgula no final, fica só os 3.500, ok? Vamos lá. 100 vezes 12,435. O 100 tem 2 zeros, a vírgula vai andar duas casas. Então, observe, vai passar do 4 e do 3, vai ficar após o 3. Então, tá aqui, ó. Estava após o 2, andou uma, duas. Então, 100 vezes 12,435 é igual a 1.243,5. Lembre sempre de observar o número de zeros que tem o número que você está multiplicando, ok? Multiplicação de decimal por número natural. Nós vamos, nesta multiplicação, relembrar como se efetua o cálculo de áreas de figuras retangulares. Aqui nós temos uma figura retangular, que tem o comprimento, a medida do seu comprimento é 10 centímetros, da largura 2,5 centímetros ou 2,5. Vamos lembrar que aqui nós chamamos de base, né? O comprimento é a base e a largura nós chamamos de altura. Para nós calcularmos, né, a área de uma figura retangular, nós devemos multiplicar a base vezes a altura. Então, 10 vezes 2,5. Lembrando do nosso item anterior, nós vamos multiplicar apenas fazendo o deslocamento da vírgula. É isso? O 10 tem um zero, então aqui a vírgula vai andar uma casa. Logo, 2,5 vezes 10 vai ser 25, porque não há necessidade da gente colocar a vírgula aqui. Então, vai ficar só 25. Vejamos aqui. 10 vezes 2,5 é igual a 25 centímetros. E este 2, professora? Vamos lembrar que nós estamos calculando uma área, né, de uma figura, e ao resultado, né, nós temos aqui 25 centímetros quadrados. Não podemos esquecer de escrever esse 2. Esse 2 representa a palavrinha quadrado, ok? Não pode esquecer. Observar a unidade de medida. Aqui no caso nós temos centímetro. Pode ser que você esteja calculando quilômetros, metros ou outra medida qualquer. Então, não esquecer, sempre que estiver efetuando cálculo de área, lembrar de colocar este 2 aqui, representando o quadrado, ok? Vamos relembrar a fórmula, né, para o cálculo da área do retângulo. Aqui nós temos a base, essa parte de baixo, a base. Aqui a altura representada pela letra H. Vamos lembrar, este A representa a área. A área é igual a base vezes altura. Ou seja, para você calcular a área, vamos lembrar mais uma vez. Você multiplica a medida da base vezes, né, a medida da altura. Multiplica base vezes altura. E o resultado você vai ter, né, em quadrado. Seja metro, seja quilômetro, centímetro. Você vai observar na sua situação, problema, o que é que você está calculando e responder lá.
bem bonitinho, ok? Essa foi nossa aula de hoje. Bons estudos, tenham um ótimo desempenho e até a próxima!